entender que a Lava Jato faz parte de todo esse processo. Tem uma coisa ali interessante naquele mural que diz: em 2004, 2005, olha, antes de tudo isso começar, já havia cursos nos Estados Unidos para os procuradores brasileiros. O juiz Sérgio Moro teve tudo pago para fazer curso nos Estados Unidos. O Dallagnol, aquele menininho, aquele procurador, foi para os Estados Unidos fazer curso. Tudo pago pelo governo americano para a gente melhorar nossas instituições democráticas. Esse é o governo. Vem para cá fazer curso. Todos esses caras foram preparados lá. E nós criamos um monstro, gente. Eu digo nós porque eu tenho um amigo meu que estava no processo constituinte de 88. Nós fizemos uma Constituição em 88 que, por medo da ditadura, por lembrar dos anos tristes da ditadura, dizia: temos que criar uma instituição independente e autônoma que seja forte o suficiente para impedir os abusos. E se criou o Ministério Público. O Ministério Público é um ministério que não tem nenhum controle. Agora, quem é que passa nos concursos do Ministério Público? Filho da elite, que ainda vai fazer curso nos Estados Unidos e não tem nenhum controle. Esse Dallagnol pode ir para a televisão dizer que o Lula, mostrando um PowerPoint, é o maior chefe da quadrilha de ladrões do mundo, sem nenhuma prova, e não acontece nada com ele. Porque o cargo dele dá o direito de ele falar o que ele quiser. Isso é uma coisa meio maluca, né? Vamos lá. Aí vem esse terceiro passo. Então, eu não vou aqui me alongar, mas vocês sabem a farsa do triplex, né? A farsa do triplex é: inventaram, depois de fuçarem a vida do Lula em tudo, da família, dos amigos, fizeram uma investigação. Imagina quem que está fuçando ali: Polícia Federal, CIA. Fizeram uma investigação grande e não acharam nada contra o Lula, que mora no mesmo apartamento até hoje, que morava desde 1992, Lula mora lá em São Bernardo. Foi presidente da República, voltou para aquele apartamento. Como não acharam nada, pegaram um cara de uma empresa chamada OS, que numa delação falaram para ele: ou você entrega alguma coisa do Lula, você está ferrado. E ele então cria esse fato. Qual que é a história do triplex? Dona Marisa, em 1999, Lula nem presidente era, faz um consórcio para comprar um apartamento na praia. Quem já fez consórcio aqui sabe o que é um consórcio. Você compra um apartamento, um carro, qualquer coisa, e vai pagando todo mês. No final que você terminar de pagar, você pode pegar o carro, você pode pegar o dinheiro. É uma forma de poupança forçada. Dona Marisa, esposa de Lula, que eu digo foi a primeira vítima do golpe. Marielle Franco foi a segunda, mas a primeira vítima foi Dona Marisa, que teve problemas por ter visto o que estava passando o Lula. Dona Marisa compra o consórcio de uma empresa chamada Bancop, que era uma cooperativa de crédito ligada ao sindicato dos bancários de São Paulo, que eram ligados ao Lula, sindicatos bancários. Ela comprou. A Bancop falha em 2005, entra em falência. Ao entrar em falência, uma empresa chamada OS compra a Bancop, e junto com a Bancop todos os consórcios, que a Bancop tinha, inclusive o consórcio de Dona Marisa. Quando deu em 2015 ou 2012, eu não me lembro bem o ano, a Bancop manda uma carta para todos os seus consorciados dizendo assim: está terminando o imóvel, você quer o apartamento ou você quer o dinheiro? Eles foram ver o apartamento ficava no 7º andar, disse que era muito ruim. Ela falou: não, vou querer o dinheiro. Aí o dono do OS falou: não, mas pô, esposa do ex-presidente, que já era mais de 2010, né? Não, nós temos um apartamento melhor aqui em cima. A gente faz um aditivo, um valor pequeno, o aditivo você paga a diferença e fica com o apartamento. Eles foram ver o apartamento numa tarde, falou: não queremos o apartamento, querem dinheiro. Esse consórcio tem todas as declarações de imposto de renda da Dona Marisa. E esse cara fala: eu dei aquele apartamento público. Foi isso que ele falou. Agora, como é que você prova que uma coisa é sua? No Brasil tem dois jeitos de você provar que um terreno é seu: ou pela escritura, e eu trabalho muito com agricultores, sei disso, ou você tem escritura, ou por posse. Quando você não tem escritura, mas você prova que você há 20 anos usa aquilo, aquilo é teu. Nunca ninguém da família do Lula, nem do Lula, não dormiu nem um dia, nem uma noite lá. Nunca foi usado por ninguém da família dele.
A documentação está toda no nome da OAS, mas o juiz Sérgio Moro disse que aquele apartamento é do Lula e condenou ele a 9 anos e 4 meses. Mandou, só que só a condenação do Sérgio Moro não resolvia, porque mesmo sendo de primeira instância ele podia recorrer. Então ele rapidamente mandou para a segunda instância antes das eleições. Foi o processo mais rápido já visto na história do Brasil. Foi super rápido e os 3 juízes lá, que a gente nem sabe o nome, alguém lembra algum nome, não sabe, porque são medíocres que vão entrar para a história, como os algozes, né? Flores, eu sei que lá. Aumenta a pena para 12 anos e 4 meses, para não ter tempo de recurso, né? E tempo daquele de sair. E Lula é condenado e a gente acompanhou a prisão. Só que aí... E ainda tem a reforma, que o crime também foi pela reforma, né? Que não teve reforma nenhuma, mas o MTST mostrou que aquele apartamento era nada. Agora, o que está em jogo agora para a gente ir entendendo este momento? Nós estamos vivendo um momento que, na sociologia, nós dizemos de disputa de narrativa, que é disputa de discurso. Qual o discurso que vai ganhar as ruas? Porque, gente, todo fato tem sempre pelo menos mais de uma opinião sobre ele. Para não dizer várias, pelo menos 2 sempre vai ter. Aquele que é a favor do fato e aquele que é contra o fato. Vou dar um exemplo de disputa de narrativa. O que a Globo queria e o Sérgio Moro queria com a prisão do Lula? A narrativa da imagem do Lula sendo preso, algemado, num carro da Polícia Federal, com a Globo filmando e as pessoas xingando o Lula e ele entrando na cadeia para dizer: aqui está o ladrão preso. Só que nós, dos movimentos sociais, ganhamos a narrativa, porque imediatamente a gente impediu que isso acontecesse. Mais de 15 mil pessoas foram para frente do sindicato dos metalúrgicos. O Lula foi para o sindicato onde ele começou a vida dele e falou: eu só saio daqui a hora que eu quiser, e todo mundo sabe onde eu estou, se quiser vem buscar. Eu não estou fugido, e fugido é quem está desaparecido. Eu não estou desaparecido, eu estou aqui. E ainda brincou: só vou sair depois do jogo do Corinthians e da lista de Dona Letícia. E ali viveu um momento muito difícil. Ele estava contando ontem na mesa, né? Ali tinha um momento muito difícil. Eu tenho amigos meus que estavam lá participando desse momento e diziam que havia 2 ideias ali. Uma dizia assim: o Lula não pode se entregar, nós temos que resistir, se for o caso temos que ir para uma embaixada e o Lula virar um exilado político e denunciar o que está acontecendo no Brasil. E um outro grupo dizia: não, o Lula tem que se entregar e nós temos que ir para as ruas e denunciar isso. E estava esse clima, e aí vem a sabedoria do Lula, que diz que estava à beira da janela, puxa a cortina, olha, e o Estélio, João Pedro Estélio, o Demestero, que estava defendendo mais que não podia se entregar, que devemos resistir, diz que ele olha para o Estélio e fala assim: Estélio, quantas pessoas tem ali embaixo? O Estélio olha: deve ter umas 15 mil, presidente. Ele falou: então, 15 mil pessoas, a polícia de São Bernardo tira daqui. Eu nem preciso chamar a polícia de São Paulo. Vai ter morte, vai ter prisão, vai ter gente machucada, porque não tem 1 milhão de pessoas. Se tivesse 1 milhão, 2 milhões de pessoas aí, então veja bem, aí o Lula falou isso, veja bem, o povo não vai para a rua pegar em pedra, em arma para me defender, mas o povo vota em mim mesmo preso. E isso é verdade. O que as pesquisas estão mostrando é que o Lula mais uma vez tinha razão. O nosso povo ainda não está com a consciência de resistência na rua e tal. A não ser nós, dos movimentos sociais, a grande massa não vai para a rua fazer isso, porque não fizeram na reforma trabalhista, não fizeram na PEC. Agora, o povo vai votar em mim, mesmo eu preso. Por isso que está vivendo essa. Então nós estamos vivendo agora a 3ª fase do voto. Diga. Teve um debate esses dias, a gente está observando da Globo, sempre os candidatos não iam começar a falar, tanto o William quanto a outra mulher que estava lá. Renata. Sempre dizia: nas pesquisas o Lula está em primeiro lugar, mesmo ele estando preso. Esse é o cenário. E fazia questão de dizer por quê? Por lavagem de dinheiro, Aí ele falava, mas ele está em primeiro lugar, mesmo ele preso. Esse é o cenário. O que está nos apontando agora com esse fato? E a gente ainda está muito cedo para entender o que esse fato vai significar, desse atentado de fato aconteceu.
né? No começo ele disse, não, foi falso. Ele levou uma facada, porque está no hospital, tem junta médica, não dá para armar tudo aquilo, né? Então ele levou uma facada. A grande pergunta é o que levou? É um menino com problema mental, que é o que parece, né? Um menino provocado por essa coisa do ódio. O que está por trás disso? Mas houve esse fato, mas vamos ver. O que está posto aí? Nas pesquisas todas estão dizendo o seguinte: se o Lula for candidato, e não vai ser, porque a justiça já impediu, ele ganharia provavelmente até no primeiro turno. Então não vamos ser o Lula. Há possibilidade de transferência de voto? Segundo os especialistas, há muita possibilidade de transferência de voto. Há grande chance do candidato que o Lula apoiar ser o candidato que vai para o segundo turno. Por quê? Porque só o PT, enquanto grupo, tem 30% do voto. Não o PT enquanto partido, mas enquanto grupo, tem 30% do voto, e 30% do voto leva ele para o segundo turno. Então, independente de quem for o candidato, tudo está entendendo que vai ser o Fernando Haddad, né, que já assumiu esse papel para ir para a televisão, vai para o segundo turno. A grande dúvida é quem é que vai contra ele. E esse é o problema da direita. Por quê? Porque o único nome que estava posto hoje nas pesquisas é esse inominável. Eu não gosto nem de falar o nome. Esse é o cara que vem dando nas pesquisas 18, 19 e 20. E qual é a pergunta que nós temos que fazer? Esse cara também não é o cara, não é o cara da direita, não é o nome da direita. Diga. Sobre a questão dos votos de Lula. Lula tem muito voto, mas eu vejo uma questão, se ele não for candidato e Haddad for, tem muita gente que não vota em Haddad. Aí tem Ciro Gomes, a gente vê Ciro Gomes ali centro-esquerda, vê Boulos como esquerda, aí tem também perca de votos porque as pessoas não vão escolher Haddad. Não, o pessoal que analisa diz que vai ter uma transferência. A hora que o Lula dizer, esse é o meu candidato, não é o Ciro, não é o Boulos, vai ter uma transferência, não é toda a transferência, não é, mas vai ter, e essa transferência já é suficiente para jogar ele para o segundo turno. Essa é a análise dos especialistas. Tem tempo? Tem. Hoje rede social e tal. O problema é saber, ele não ganha no primeiro turno, ele não vai ser aquela vitória que o Lula faria no primeiro turno, mas que a transferência, há muitos estudos que provam que é possível fazer. Fica lá. Espera que só depois eu... Roda Viva, segunda-feira, um levantamento. Os colunistas aí lá ricos, inclusive a Helena Castanheiro, que é ali no Rio, da Folha de São Paulo, a extrema-direita, considera-se que o candidato do PT tem uma vaga. A segunda vaga é o que está em disputa. A segunda vaga do segundo turno do PT. Fosse Lula ou o nome que ele apoiar. Esse é o cenário que está se configurando. Inclusive, essa é uma boa reflexão para a gente perguntar a quem interessa aquela facada no Bolsonaro. A quem interessa? Não era o PT, porque o PT, na nossa análise, já está no segundo turno, com as pesquisas dando isso. Esse campo, ao campo da esquerda, não interessa aquela facada. Não interessava aquela facada. Ao contrário, segundo as pesquisas, o Bolsonaro é o candidato mais fácil de derrotar num possível segundo turno. Pelas posições extremistas que ele tem, pelas posições ruins que ele tem, fica difícil de segurar ele no segundo turno. A pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento, sem fazer nenhuma, é a quem interessa ele fora. A quem interessa? Porque isso vai começar agora uma movimentação. Há já textos rodando na internet, onde eu li muito, dizendo que um dos passos interessa a esse campo do centro-direita que não quer o Bolsonaro, mas quer o Alckmin ou quer alguém próximo a isso. E aí a ideia é entender isso. O que nos cabe agora, gente, para concluir? Nos cabe ficar muito atento. Primeiro, não polarizar só essa eleição a presidente da República, porque nós temos, além da eleição a presidente da República, mais 4 eleições: deputado estadual, deputado federal, senador e governador. E se a gente ficar nisso, esquece, e complica, e muda e tumultua. Vamos lembrar que quem deu o golpe foi o Congresso. Dos 500, anotem aí para vocês não esquecerem, dos 513 deputados, isso não é eu que estou falando, é o DIAP, Departamento Intersindical de Estudos Parlamentares, é só entrar lá. Dos 513 deputados federais hoje,
240 são grandes empresários. Grandes empresários, dono de loja, fábrica, posto. 240. 180 são grandes fazendeiros, chamados ruralistas. Então, dos 513, 420 ou são grandes empresários ou grandes fazendeiros. Aí foi montado o impeachment, aí foi montado. Sabe quantos agricultores familiares, que é o campo que eu trabalho, tem no Congresso Nacional? 6. E nós somos mais de 20 milhões de pessoas no campo. E elegemos 6 deputados federais no Brasil. E isso a gente não pode esquecer. Porque esses caras vão vir tudo bater na nossa porta pedir voto. Não para nós que somos conscientes, estamos aqui no encontro para discutir política. Então eu estou entendendo que eu estou trabalhando com um grupo que já é consciente, porque sair de casa para vir aqui já é uma tomada de consciência. Agora, vai fazer no nosso vizinho que não está aqui, vai fazer na rua que não está aqui, na nossa família que não está aqui. E a gente precisa conversar sobre isso, dialogar sobre isso, senão a gente não consegue. Diga lá. Só para você retomar, porque depois mudou um pouco a pergunta. A decisão de Lula, né, naquele momento de ser preso ou não ser, ficou aqui consequente. Continuando, voltando. Tentando entender. Então, aí você pode perguntar se foi correto ou não esta. No meu ponto de vista, foi correto. Por quê? Porque neste momento, gente, infelizmente, com todos os erros da chamada democracia burguesa, porque a gente sabe que esse processo que existe no Brasil não é uma democracia popular, é uma democracia onde o poder econômico tem muita força. Nesse momento nós temos que radicalizar na democracia e exigir eleição direta e exigir que quem for eleito assuma. Infelizmente nós não temos saída, nós não temos força acumulada para pôr gente na rua e fazer um enfrentamento das grandes revoluções que a gente ouviu na história do mundo. Nós não temos. Agora nós temos o povo que quer votar nesse projeto e não no projeto do outro. Então para mim foi acertado. Talvez ele fora do Brasil, fazendo a imprensa blindada, ia fechar os canais de comunicação, podiam caçar até o PT, o registro do PT, e a gente não ter discutido. E se ele tivesse aceitado ser exilado, ele estava assumindo que era criminoso. Que era criminoso. Foi o que ele falou. A primeira pergunta que fizeram com o Haddad no debate, quem viu, foi isso. Quando você for presidente, você vai libertar o Lula, porque tem um indulto, né, presidencial, que você pode perdoar o crime, né? Ele falou, eu fiz essa pergunta para o próprio Lula. E o Lula falou, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Eu não vou nunca aceitar ser perdoado por um crime que eu não cometi. Eu tenho que ser inocentado. É diferente de perdoado. Só para você complementar, aquela história da construção da narrativa do antipetismo, né? E o PSDB era quem estava capitaneando e perdeu essa credibilidade, né? Junto aos setores conservadores, né? E o outro risco que nós estamos também, que não está afastado, que é a questão de não haver eleições, né? Então, eu até não costumo falar muito nas minhas análises, porque eu acho que a gente tem que terminar jogando o povo na rua fazendo campanha. Mas eu ainda acho que a gente corre o risco, dependendo do que vai acontecer aí, e talvez esse incidente, esse caso lá do esfaqueamento já seja uma armação para que não se tenha eleição. Para que se crie no país um clima de caos, porque agora eu não tenho dúvida, quem conhece, quem já conversou com algum eleitor convicto do Bolsonaro, e sabe como é a postura desse pessoal, que a gente chama de fascista. Eles são violentos, eles são, vamos ter que dar tiro. Então pode acontecer nos próximos dias alguma revanche, ou com algum militante, ou com alguém ser. Pode acontecer, e isso gerar cada vez mais climas, e gerar um clima de não ter eleição. Eu não descarto essa possibilidade. Acho que nós temos que radicalizar na possibilidade de ter eleição, mas não descarto isso. E tem outro evento, a greve dos caminhoneiros. Que pode ser armado. É para jogar a polícia na rua. E não tem eleição. Tá demais, não vai ter. Eles começaram a dizer que iam fazer na semana passada. Diga lá. A preocupação também na análise do projeto com relação a toda a construção do governo Lula e Dilma, Deus livre esse processo, porque participa desse processo, mas assim, é que o Fribeto coloca que o que o Fribeto propôs com relação à questão daquele projeto
de inclusão social, ele coloca que é participatório. O governo, naquele período, optou por um processo não de inclusão do papel, mas sim de compensatório. Dentro desse contexto, ocorre que o próprio partido errou bastante. A Carta ao Povo Brasileiro em Olinda também foi um erro estratégico político quando se alinhou aos grupos que mais condenavam. Né? Então, o grupo que saiu, que foi expulso, foi justamente nesse contexto dessa análise. Nós compreendemos que a radicalizar a democracia nesse momento é necessária. Além de radicalizar a democracia, é legítima a eleição do Lula, e a gente sabe que tudo que o senhor falou aí está coerente. Mas a gente sabe também que nós nos preocupamos, como o senhor falou, com a questão do Congresso, e nos preocupamos com a nossa organização de base, as células, por exemplo, é um mecanismo essencial para a gente retomar a nossa história. Eu não vou entrar aqui, até porque não vai ter tempo de fazer. Eu tenho críticas ao governo Lula e consigo pontuá-las muito bem, da onde eu acho que o governo errou, inclusive ajudou isso tudo a acontecer, né? Mas que passa por aí, passa por a gente não ter feito um diálogo e trazido para dentro, não para dentro do governo, mas trazido para os movimentos sociais em outra perspectiva das políticas públicas. Nós vivemos a história do Brasil vários ciclos, e essa não é a maior crise que nós já passamos. Eu tenho dito com a pessoa, a maior crise política. Não, eu não vivi os anos 30, mas nós vivemos uma grande crise política. Muito pior do que é. Muito pior. Eu não vivi em 54 com o suicídio do Getúlio Vargas, mas foi uma crise política muito grande. Eu não vivi em 64 com o golpe militar, nós vivemos. Então, o que nós estamos entendendo é que está acabando um ciclo político. Da Constituição de 88. Esse ciclo está se encerrando. Qual é o nosso dever enquanto militante social, independente das bandeiras partidárias? Né? Primeiro, acho que tem que ser de esquerda, entendendo que esquerda é aquele humanista que defende as causas sociais, que defende os pobres. Esse para mim é esquerda, direita é outra coisa. Não importa as bandeiras, de qual é a sua agremiação partidária. A pergunta é, qual é o nosso caminho aqui? E aí, para encerrar, e eu peço desculpa ao companheiro que eu não consegui aprofundar o debate final, mas podemos depois. Eu queria encerrar, porque meu tempo já está aqui, com um poema do Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, um socialista que viveu na Alemanha nazista e acompanhou todo o processo do surgimento do Hitler e do nazismo. E ele escreve um poema aos que hesitam. E ele diz assim: você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. E agora, depois que trabalharmos por tanto tempo, estamos em situação pior do que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido e ficou com uma aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Estão em desordem as nossas palavras, nosso número se reduz, o inimigo distorceu todas as nossas palavras de ordem, até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que agora é falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou, lançados para fora da corrente viva? Ficaremos para trás, por ninguém compreendido e ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua mesma. Bertolt Brecht, obrigado, desculpa não ter tempo.